Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou o professor Joel Carboneira, do Instituto de Informática da URGS, e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre IA generativa na análise de dados e no desenvolvimento de aplicações. Tá? Então, minha fala hoje vai basicamente passar por uma contextualização da IA generativa, né, falando sobre o que é IA generativa, como é que a gente constrói IA generativa e como é que a gente aplica IA generativa na análise de dados e no desenvolvimento de aplicações. Certo? Bem, na última década, pessoal, a gente tem visto uma verdadeira onipresença da inteligência artificial em vários produtos e serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Ao ponto de que, mesmo quem nunca ouviu falar sobre IA, vem utilizando várias tecnologias dessa área, né, há cerca de 10 anos. Então, todas essas empresas, né, que eu estou mostrando aqui, de uma forma ou de outra, utilizam IA de alguma maneira, né, no seu dia a dia. O Google, por exemplo, utiliza desde para fazer tradução até para classificação de fotos no Google Fotos, né? A Amazon, Netflix utilizam para recomendação, as redes sociais utilizam para identificar uma série de padrões que utilizam então para recomendar produtos, né, e assim sucessivamente. Isso aconteceu principalmente em função do grande aumento de performance, né, de técnicas de aprendizado de máquina, principalmente. Tá? Bem, mas a IA é uma área gigantesca, tá? Ela abrange uma série de sub-áreas, cada qual delas meio que focada num certo fenômeno cognitivo, né? E a gente tenta, em cada uma delas, tentar desenvolver técnicas para dar conta daquele fenômeno cognitivo. Então, tem planejamento, percepção, como é que a gente representa conhecimento e faz raciocínio, tá? Mas a que mais está em voga atualmente, principalmente em função da performance impressionante que a gente vem obtendo com essa área, é a área de aprendizado, tá? Qual é que é a ideia da área de aprendizado, de máquina, né? É basicamente permitir que sistemas computacionais melhorem a sua performance a partir da sua experiência. Dados, basicamente, né? Experiência nesse sentido aqui são dados, tá? Bem, dentro dessa área a gente utiliza uma série de técnicas, tá? Mas uma das que a gente mais vem utilizando em função da sua versatilidade, né? E que está por trás de várias coisas que a gente tem feito, inclusive o ChatGPT, são o que a gente chama de redes neurais artificiais, tá? E aqui eu vou explicar bem por cima, né? Do que se trata uma rede neural. Ela é algo parecido com isso, ó, tá? Onde a gente tem unidades de processamento aqui, que são esses círculos, tá? Que são estruturas análogas a neurônios, né? Então os dados entram aqui, a gente faz pequenos processamentos e esses dados, então, vêm aqui para a saída, né? E são propagados para outras unidades. E entre essas unidades de processamento, nós temos essas conexões, né? Que são análogos às sinapses, tá? Do nosso cérebro. E nessas conexões nós temos pesos numéricos, né? Que nos dizem basicamente a intensidade dessa conexão sináptica, né? Usando a metáfora do cérebro. Importante notar aqui que a metáfora do cérebro, ela tem limitações, né? Tá? Então, a rede neural artificial é inspirada no cérebro, mas ela é bem diferente. Bem, por que que isso é interessante e como é que a gente treina redes neurais, tá? Então, digamos que a gente quisesse treinar uma rede neural para classificar imagens em imagens de cachorro ou imagens de gato. Como é que a gente faz isso? A gente parte de um conjunto de treinamento com muitas imagens de cachorros e gatos, cada uma delas rotulada, né, como tendo um cachorro ou um gato, tá? E aí o que a gente faz é submeter esses dados para a rede neural, tá? Então a gente coloca os valores dos pixels aqui nesses neurônios de entrada, tá? Eles são processados, eles são multiplicados por esses pesos sinápticos, esses neurônios recebem aqui o resultado dessas multiplicações e assim sucessivamente. E lá no final a rede gera uma resposta, né? Digamos que eu tenha submetido esse cachorro e ela diz que é um gato, tá? Então a gente verifica o erro que a rede cometeu. E em função desse erro, tá, a gente retropropaga aqui, a gente faz ajustes nesses pesos para fazer com que ela diminua esse erro, tá? E a gente faz isso para todas as imagens do nosso conjunto de dados, e muitas vezes, certo? Ao longo do tempo, o que vai acontecendo é que essa rede vai ficando cada vez melhor em classificar, e ela vai cometendo cada vez menos erros, certo? Até que, um certo ponto,
Se o meu conjunto de dados inicial era variado o suficiente e cobria uma boa variedade de situações em que cachorros e gatos aparecem, essa rede neural pode generalizar, né? Ou seja, ela pode ser capaz de lidar com dados que ela nunca viu. Então a gente poderia utilizar uma imagem desconhecida aqui de um outro cachorrinho, né? Colocar na entrada e a nossa rede neural classificar adequadamente essa imagem, certo? Então isso são coisas que a gente faz já há muitos anos, muitas décadas, certo? Só que na última década, as redes neurais que a gente construiu ficaram muito boas nessa tarefa, por exemplo, tá? Não só nessa, né? Mas nessa particularmente. Bom, isso que eu acabei de mostrar para vocês é um bom exemplo de todo um tipo, né, de modelos de IA, que é o que a gente chama de IA discriminativa, né, que são modelos focados em tarefas preditivas, analíticas, né, de reconhecimento de objetos em imagens, né, de classificação de imagens, de texto, né, ou de previsão, né, se eu quero prever o clima amanhã com base no clima nos últimos dias, por exemplo, tá? Então, para isso, a gente utiliza esses modelos de IA discriminativa, né, que são coisas que a gente faz há muitos anos já. No entanto, né, a gente também tem todo esse outro tipo de modelos de IA, que é o que a gente chama de IA generativa, que não são recentes, tá, pessoal? A gente trabalha com IA generativa já há muitos anos também, né? Então, aquelas aplicações de completar a mensagem no celular é um exemplo de modelo de IA generativa também, né? Só que bastante simples, né? Bastante incipiente. Qual é que é o foco da IA generativa? É basicamente gerar conteúdo, né, que se assemelhe a seus dados de treinamento. Esse conteúdo pode ser texto, imagem, vídeos, novas moléculas, tá? Então, qualquer conteúdo, né, novo com base em conteúdo dos seus dados de treinamento. Ok? E bem, esta foi a área que, a partir de 2022, né, com, digamos, a publicação do ChatGPT, começou a ganhar muita atração, né, muita atenção. Virou uma área bastante quente na inteligência artificial. Tá? Inclusive, foi a partir de 2022, aí, com o ChatGPT, que muita gente passou a conhecer a existência da inteligência artificial. Né? Algumas pessoas sequer sabiam que a gente fazia isso seriamente até 2022. Tá? E desde então, muitas empresas têm investido e a gente tem visto o surgimento de muitas ferramentas, né, de IA generativa, que eu coloquei algumas das mais conhecidas, tá, pessoal? Mas hoje em dia existem de muitas, tá, pessoal? Uma quantidade gigantesca, tá? Não caberia nesse slide aqui. O que vocês mais conhecem deve ser o ChatGPT, mas nós temos também o Gemini da Google, nós temos o Claude, né, DeepSeek, que recentemente também causou um grande burburinho aí na internet. O Midjourney, né, que não é um modelo de linguagem, tá? Ele é um modelo generativo para criação de imagens, mas também é IA generativo, tá? Entre outros, certo? Bem, eu vou focar basicamente em boa parte da minha fala aqui em modelos de linguagem, tá, pessoal? Mas no final eu volto a falar de IA generativa em geral também. Bem, o que que são esses grandes modelos de linguagem, né, como aquele por baixo do ChatGPT? É basicamente uma grande rede neural, tá, gigantesca, com bilhões dessas conexões sinápticas aqui, certo? Na ordem de centenas de bilhões, né? Hoje em dia nós temos modelos aí com 600 bilhões ou mais de conexões, certo? E qual é que é a ideia, né, dessas redes neurais? Como é que elas são treinadas? Elas são treinadas numa quantidade gigantesca de texto, tá? Terabytes de texto. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele é treinado basicamente num snapshot da internet, num certo momento do tempo. Tá? Então, tudo que é texto relevante na internet que conseguiram coletar, basicamente participa aqui do treinamento do ChatGPT. E dentro dessa massa de texto, né, a gente tem sentenças como essa, digamos, tá? O cachorro está correndo no parque. E o que a gente faz é quebrar essa sentença, né, colocando partes dela aqui na entrada da rede neural e pedindo para ela tentar prever o restante. Né? Então, o cachorro está correndo no parque, a gente coloca o cachorro está correndo no aqui na entrada. E a rede neural, no final, ela gera uma distribuição de probabilidades, né, de qual é a palavra mais provável que se segue dessa sequência de palavras aqui, tá?
Aqui eu estou usando palavras como exemplo, né? Mas na verdade essas redes neurais são treinadas para prever o próximo token, né? Aqui eu estou usando token como palavra, mas os modelos atuais eles são treinados em subpalavras, né? Como se fossem sílabas, digamos. Tá? Essa rede neural aqui no final dela, ela tem uma quantidade de neurônios igual à quantidade de tokens diferentes do nosso vocabulário, tá? Então, 50 mil, por exemplo, neurônios aqui, né? E a rede neural dá uma probabilidade para cada uma delas, desses tokens, tá? Como saída. Bem, então notem que a ideia é bem simples, né, pessoal, desses modelos de linguagem. Mas alguns de vocês vão estar pensando como é que a gente cria frases complexas com isso, né? Porque aqui ela só está gerando um token por vez. E de fato, né, essas redes, depois de treinadas, né, o que elas fazem é simplesmente completar frases, né, com o token mais provável que se segue da sequência que a gente colocou na entrada, né? Então, se a gente colocar um prompt como esse, as cores do Brasil são aqui na entrada, lá no final ela vai gerar uma distribuição de probabilidades de palavras, né, de tokens, né, na verdade, mais prováveis que podem ser seguidas dessa sequência de tokens aqui. Nesse caso seria o verde, né, mais provável, tá? Mas poderia ser outras cores. Bom, mas como é que eu gero frases completas com isso? Bom, a gente, na verdade, utiliza o modelo dentro de um algoritmo, né, que vai utilizando essa rede neural sistematicamente para ir construindo a frase, token a token, né? Então, como é que isso é feito? A gente utiliza o modelo de maneira autorregressiva, como a gente fala tecnicamente na área, né? Que é, a gente entra com um prompt, esse prompt passa pelo modelo, ele gera o token mais provável, a gente pega esse token e concatena novamente no input original, tá? Então agora as cores da bandeira do Brasil são verde. E a gente usa esse novo token de novo como entrada para o modelo, que vai gerar um próximo token, que é concatenado, e assim sucessivamente. E muitas iterações, até que o modelo gera um token de final de sentença, tá? E aí a gente para. Ou até que atinge um limite, digamos, né? E aí a gente para. E a gente consegue construir frases complexas, né, e coerentes como essa. As cores da bandeira do Brasil são verde, amarelo, azul e branco. Tá? Bem, após o treinamento, né, após o pré-treinamento, que isso tudo que eu mencionei para vocês é o que a gente chama de pré-treinamento. Então, após essa fase, a gente consegue continuar o treinamento dele, ajustando ele de muitas formas diferentes. E pode, por exemplo, ajustar um modelo para seguir instruções, né? Porque só treinar ele no monte de texto, ele fica bom em compreender linguagem natural, mas não necessariamente em seguir instruções. Então, a gente pode ter conjuntos de dados que possuem instruções em linguagem natural com a resposta esperada em linguagem natural, tá? E continuar o treinamento dele para que ele fique bom em seguir instruções. Ou gerar código em função de instruções, por exemplo, também, né? Que é uma tarefa parecida com essa, só que focada em código. Sugerir chamadas de funções para uma certa tarefa definida no contexto do prompt. Tá? Então, aqui também a gente pode ter uma série de funções prontas, né? Digamos APIs REST, com uma série de funções prontas. E a gente pode descrever o que cada função dessas faz, quais são os parâmetros que ela recebe, quais são as saídas que ela gera, e criar datasets, né? Criar conjuntos de treinamentos, onde a gente tem instruções em linguagem natural, tem todas as funções que a gente tem à disposição no contexto, tá? E tem a chamada que a gente esperaria de função, né, para resolver aquela tarefa. E com isso, treinar a rede neural para que, dada uma tarefa específica e dada uma descrição de funções que ela tem à disposição, ela sugira a chamada para a função que resolva o problema. Tá? A gente também pode treinar para tarefas específicas de domínio, né? Sei lá, fazer sumarização de texto, fazer análise de relatórios de uma área específica, né? Relatórios de risco, tá? Ou especializar elas para domínios específicos, né? Como treinar um monte de textos jurídicos para que ela fique muito boa em lidar com o contexto jurídico. Alinhar as respostas às expectativas humanas também, né? Porque sem esse alinhamento, em geral, os LLMs tendem a gerar respostas que não são satisfatórias, eventualmente, né? Então, existem técnicas para a gente fazer com que os LLMs gerem respostas dentro do que é esperado, né? Inclusive, toda essa
quando vocês fazem uma pergunta muito estranha, né, que a OpenAI não gostaria que o ChatGPT respondesse, tá? Ele costuma dizer, eu sou um modelo de linguagem, né, eu não devo responder essas questões e tal. Esse tipo de coisa é feito nessa fase de alinhamento, né, onde a gente consegue colocar esses guardrails, né, esses corrimões, digamos, em volta do modelo, para que ele não saia muito dentro do tipo de operação que a gente espera, tá? Bom, e depois de treinar, acontecem coisas interessantes nesses modelos, né? A gente nota que eles exibem comportamentos que não foram explicitamente programados ou treinados de forma direta ou deliberada. Tá? O primeiro deles, e mais óbvio, é a manifestação e uso de conhecimento geral especializado. Tá? Porque treinar essas redes neurais para prever o próximo token não é óbvio como, a partir daí, né, ela é capaz de utilizar esses conhecimentos em tarefas, né? Então, o uso desses conhecimentos foi uma coisa relativamente surpreendente lá no início, né? Em 2019, 2020, quando a gente começou a ver essas coisas, isso surpreendeu muitos de nós. Ela chega a exibir alguns tipos de raciocínio, né? Embora ela falhe bastante no raciocínio lógico, por exemplo, tá? Ela consegue desenvolver raciocínios plausíveis, né, que não foram explicitamente programados, né, mas que são aprendidos ali em função desses padrões que a gente tem nos nossos textos. Tá? Então, ela consegue fazer raciocínio em senso comum, tipos de raciocínio espacial e temporal, né? Embora seja uma área que ela fale bastante ainda e que a gente tem tentado melhorar. Tá? Mas a coisa mais interessante, né, o aspecto mais interessante que surge nesses modelos, quando a gente tem uma escala grande, é o que a gente chama de in-context learning, né? Que é basicamente essa capacidade que os modelos acabam tendo de resolver novas tarefas a partir de instruções e exemplos no prompt. Por que que isso é interessante? Porque antes, né, do advento desses grandes modelos de linguagem, a gente treinava modelos discriminativos para uma tarefa e ele só realizava aquela tarefa, né? Então, se eu treinasse uma rede neural para classificar imagens de gatos e cachorros, isso era a única coisa que ela faria. Mas se colocasse uma imagem com um tumor para identificar o tumor, ela não iria fazer essa tarefa, porque ela não foi treinada para isso, né? Ou, sei lá, uma IA que lide com texto, né? Ela foi desenvolvida para classificar textos e a gente pede para realizar uma tradução, ela não vai conseguir fazer isso. Tá? Mas nesses modelos, a gente conseguiu ver que quando a gente dá instruções e dá alguns exemplos de como realizar tarefas, ela consegue realizar a tarefa aprendendo pelo contexto como fazer isso. Tá? E isso é uma habilidade muito impressionante, né? E muito interessante. E é isso que torna a ferramenta tão interessante, né? Que faz com que as pessoas fiquem interessadas no ChatGPT, basicamente. Tá? Bem, no entanto, né, antes de falar do resto aqui da parte legal, eu gosto de salientar que os modelos de IA generativa possuem várias limitações, né? Os LLMs, sobretudo, mas não apenas. Tá? Neste exemplo aqui, eu estou mostrando essas limitações, né? Dando um pequeno exemplo disso. Então, no passado, a gente via isso acontecendo em vários modelos, né? Então, se a gente perguntasse quem é a mãe do Tom Cruise, né, a resposta poderia ser correta, né? Mary Lee Pfeiffer. Só que se a gente perguntasse o oposto, né? Quem é o filho de Mary Lee Pfeiffer, né? O LLM poderia responder, eu não sei. O que é muito estranho, né? Porque, de alguma forma, ele sabe, né, que a mãe do Tom Cruise é Mary Lee Pfeiffer, mas ele não sabe quem é o filho da Mary Lee Pfeiffer. Tá? Ela, na verdade, tem mais de um filho, né? Mas o LLM poderia dizer, pelo menos, que conhece o Tom Cruise, né? Como sendo filho da Mary Lee Pfeiffer. Tá? Então, não é óbvio porque padrões de erro como esses ocorrem, tá? Não é uma coisa que a gente consegue compreender muito bem até hoje, tá? Mas a mensagem aqui é que o conhecimento representado implicitamente, né, na rede neural, ela, a gente não consegue definir ou medir a abrangência e a profundidade, e esse conhecimento tem diversas imperfeições que também são difíceis de mensurar, não são claros, tá? Porque notem, né, todo conhecimento que a gente que a gente tem no modelo, quando a gente faz perguntas usando ele como oráculo, é um conhecimento que está lá implicitamente representado nesses pesos sinápticos da rede neural, tá? Ela não tem um banco de dados, digamos, tá? Tá, hoje em dia a gente faz modelos
operarem sobre bancos de dados também, tá? Mas isso é uma outra coisa que eu vou discutir depois, tá? Mas o que tem que ficar claro é que a rede neural em si, ela não tem um banco de dados, né? Ela tem só o conhecimento implícito do treinamento nesses pesos sinápticos. Então, qual é a consequência disso, né? A consequência disso é que usar o LLM como base de conhecimento ou oráculo é fortemente propenso a erros, tá? E desencorajado. Sobretudo se a gente está pensando em aplicações críticas, né? Onde o risco do erro é muito alto, onde o custo do erro pode ser muito alto, certo? Então, essas são as principais limitações que a gente vê, assim, né? Além dessas imprecisões e erros, também o fato de LLMs alucinarem, tá? Na área a gente chama de alucinação sempre que o LLM inventa fatos, né, que não tem nenhuma relação com a realidade, assim, né? Então, no passado, se a gente perguntasse, lá na versão 3 do GPT, né, antes de ser o ChatGPT, se tu perguntasse quantos olhos tem o Sol, ele responderia 8, né, ou daria alguma informação assim, né, que não faria nenhum sentido. Tá? Se a gente perguntasse em que ano Pelé descobriu o Brasil, ele inventaria um ano, tá? Que não faz nenhum sentido a própria pergunta, né? Hoje em dia as alucinações diminuíram, sobretudo com essa parte de alinhamento às expectativas humanas, né? Mas ainda existe, os LLMs ainda possuem essa limitação intrínseca. Uma outra limitação é que a janela de contexto é limitada, né? Então, a quantidade de texto que a gente pode dar para esses modelos de entrada é limitada e, às vezes, pequena, né? Então, tem modelos aí disponíveis que têm janela de contexto de 128 mil tokens, por exemplo. A gente tem tentado ampliar isso ou lidar com essa limitação de diferentes maneiras, tá? Mas o fato é que com as tecnologias atuais que a gente constrói LLMs, isso é uma limitação intrínseca, né? Que é dado pela quantidade de, digamos, neurônios na camada inicial da rede neural, tá? E além disso, né, os LLMs são bastante limitados em tarefas que são facilmente realizadas por algoritmos convencionais. Por exemplo, somar ou multiplicar números, né? Os LLMs são muito ruins nisso. Bom, vocês podem dizer que eventualmente testam no ChatGPT, né, a multiplicação de números, e ele sempre acerta. Mas é que ele está usando outras coisas para fazer isso, tá? Que a gente já vai discutir logo na sequência. Mas o fato é que o LLM puro, ele tende a ter muitas limitações em tarefas que requerem pensamento passo a passo, né? Ou, ou tarefas matemáticas, né, convencionais, como multiplicações, somas, subtrações, divisões, tá? Certo? Entre outras, né? Mas essas são as mais, digamos, importantes aqui para nossa discussão de hoje. Mas o fato é que mesmo sendo limitados, né, os LLMs atualmente eles estão gerando uma certa mudança de paradigmas, né, tanto na maneira como a gente processa e analisa dados, como na maneira como a gente constrói aplicações, tá? Para ilustrar isso, né, para deixar mais claro isso, eu trouxe aqui uma discussão dos três paradigmas que eu identifico, né, dois deles baseados em aprendizado de máquina, principalmente. O paradigma clássico da construção de aplicações envolvia basicamente isso, né? A gente partia de requisitos para construir um sistema, né? Tipo, eu quero construir um sistema de matrícula, que a pessoa entra lá com seus dados, né? E ele vai encomendando, né, as disciplinas e lá no final ele sai com a matrícula feita, tá? Com base nos requisitos, a gente projeta os algoritmos, implementa, avalia, né, faz ciclos sucessivos disso, e no final nós temos um sistema computacional, tá? Esse é o paradigma em que a maior parte de nós foi treinado, né? E a gente constrói aplicações assim até hoje e não tem nada de errado com isso, né? Tem várias aplicações que devem ser construídas assim mesmo, né? Não tem por que envolver outros aspectos nelas. Tá? Mas é um paradigma que é marcado por processos que são controlados por algoritmos definidos a priori por projetistas humanos, tá? E nesse paradigma, basicamente todos os passos processam dados estruturados, do início ao fim, certo? Um segundo paradigma que surgiu aí com eu não é da última década, né, surgiu já há bastante tempo, mas na última década as pessoas começaram realmente a aplicar ele para construir aplicações, né, que é a abordagem baseada em modelos de machine learning discriminativos,
tá? Então, nesse paradigma, a gente parte de requisitos do nosso sistema, tá? Só que a gente tem um passo que envolve identificação de processos que a gente pode automatizar por modelos discriminativos, tá? Como a classificação de imagens que eu mostrei lá no início, né? E aí a gente treina ou reusa modelos para essa tarefa. E aí uma outra parte é a identificação, projeto e implementação de algoritmos adicionais para outras tarefas, né? Ou para operar esses modelos que foram construídos aqui. E o nosso sistema tem essa cara, né? Então, o sistema final vai ter algoritmos convencionais que vão acionar modelos de IA discriminativos em certas partes, que vão gerar dados que vão ser consumidos pelos algoritmos convencionais. E a gente fica nesse loop aqui, tá? Então, o que é interessante desse paradigma é que parte das funções são aprendidas a partir dos dados, tá? Em vez de projetados por humanos. E aqui a gente utiliza modelos de machine learning de propósito específico, né? Seja para classificar imagens, para classificar texto e coisas do tipo. E esses acionamentos aqui do modelo, eles são algoritmicamente definidos, tá? E os modelos aqui, eles operam sobre dados majoritariamente estruturados e geram dados estruturados, certo? Então, um bom exemplo de sistemas assim, por exemplo, é o pedágio ali, né, de quem vem para Porto Alegre, de Porto Alegre para a Serra, né? Esse pedágio lá no posto tem sensores que capturam informação, essa informação passa por algoritmos de IA discriminativos para reconhecer o carro, né? Tá? E uma vez que esses dados são gerados, isso passa para algoritmos convencionais, que gera a cobrança lá no perfil da pessoa. Tá? Bem, mas tem um terceiro paradigma que surgiu agora, com IA generativa, né, que tem o seguinte pipeline aqui, né, de parte ainda dos requisitos, só que agora a gente identifica processos que são automatizáveis por modelos generativos. Tá? E ao invés de treinar, em geral, a gente usa já modelos pré-treinados. Claro, nada nos impede de treinar o nosso próprio modelo, mas a gente costuma utilizar modelos pré-treinados. E o que a gente faz é projetar prompts que a gente vai utilizar para instruir esses modelos a realizar as tarefas, né, e elaborar um contexto para esses prompts, né, para que o modelo gere respostas que realizem a tarefa que a gente quer. E, claro, também tem a parte de identificação, projeto e implementação de algoritmos adicionais. E agora o que a gente tem no sistema computacional é isso, né? Algoritmos convencionais e com um prompt a gente aciona os modelos generativos que a partir daí geram respostas em linguagem natural. A gente tem que fazer um parsing disso, né, para gerar dados estruturados que são consumidos pelos algoritmos convencionais, tá? O que é interessante agora aqui, né, é que parte das funções do sistema, elas são automatizadas por um componente de software com o qual a gente conversa, basicamente, né, porque ele opera com linguagem natural. Tá? E esses modelos, em geral, eles têm capacidades mais amplas, e a gente utiliza in-context learning aqui, geralmente, para instruí-los a realizar as tarefas, certo? E aqui, então, a gente precisa lidar com linguagem natural, a gente tem que mandar esse componente fazer alguma coisa, né? Através de instruções em linguagem natural e usar parsing, né? Porque a gente precisa, na resposta em linguagem natural que ele gera, capturar as informações para continuar o processamento. Tá? E eu vou mostrar alguns sistemas depois, ou como construir sistemas com esse paradigma aqui. Agora, para dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de duas coisas agora com o ChatGPT, pessoal. O primeiro deles é de um sistema que usa esse terceiro paradigma, que adota esse terceiro paradigma. E o ChatGPT é basicamente isso, um sistema que adota esse terceiro paradigma aqui. Ele não é simplesmente a rede neural que foi treinada, tá? Ele é um sistema complexo com uma série de algoritmos que fazem uma série de coisas diferentes de maneira esperta, né, numa sequência inteligente, para gerar esse efeito que nós temos, né, quando a gente usa o ChatGPT. E também vou aproveitar a fala de agora para mostrar como é que a gente pode usar esses sistemas como copilots, né, ou como auxiliares na análise de dados. Tá, então, para isso, eu vou usar esse use case aqui, ó. Eu tenho um arquivo CSV e para piorar, o que eu fiz foi embalar o arquivo CSV num arquivo zip, para dar uma missão mais difícil ainda para o ChatGPT. Esse arquivo CSV, ele tem uma caracterização de 918 pacientes, tá, em função de diversos atributos descritivos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atributos descritivos. E um último atributo aqui, que é um atributo alvo dessa análise, né?
que é se ele tem ou não doença cardíaca. Tá? Esse dataset foi construído para tentar criar modelos discriminativos que inferissem se a pessoa tem doença cardíaca a partir, né, desses atributos descritivos aqui. Tá? E bem, o que eu vou fazer é embalar esse arquivo num arquivo zip, tá? Submeter para o ChatGPT e dizer para ele analisar os dados do arquivo. Olhem que interessante, né? O ChatGPT analisa, vê que é um arquivo zip, ele diz que ele vai extrair o conteúdo do arquivo zip, ele faz isso. Aí ele diz que tem esse arquivo Heart CSV lá dentro, e ele vai analisar esses dados. E aí, ele diz que tem 918 pacientes, né, com as seguintes colunas, tá? E ele diz que ele dá uma interpretação semântica de cada uma delas, inclusive, o que que significa, né? E ele ainda diz que a última coluna é o que parece ser o alvo da análise, né? Que realmente o dataset foi construído para isso. E aí, com esses dados, ele diz que dá para fazer várias análises e fica à disposição para eu continuar. Mas antes de eu mostrar o que a gente vai fazer depois, é interessante notar aqui, ó, quando a gente clica nesse linkzinho azul, o ChatGPT mostra o código que ele gerou, né, para fazer essas análises, né? Nesse caso aqui, só para fazer o carregamento do CSV, na verdade. Tá? Mas o que está acontecendo aqui por baixo dos panos, no fim das contas? O que está acontecendo é o seguinte, ó, assim que eu coloco o arquivo lá e mando via prompt, né, o ChatGPT analisa a extensão desse arquivo, vê que é um arquivo zip, ele gera código para isso, né, com base no seu conhecimento, ele gera código para abrir o arquivo zip, vê o arquivo que está lá dentro, gera código para abrir esse outro arquivo, CSV, né? Ele sabe que abrir com pandas é muito fácil. Ele carrega algumas amostras desse arquivo e analisa a estrutura dessas amostras. Tá? E a partir daí ele dá um sentido para a estrutura desse arquivo. Tá? Então essas amostras carregadas são passadas de volta para o ChatGPT, que ele analisa naquele contexto e ele gera aquele relatório que vocês acabaram de ver. Tá, então notem que não é só a rede neural, né, pessoal? Tem todo um algoritmo aqui por baixo, tá? De geração de código, de execução do código Python num ambiente de execução externo, né? A coleta da saída desse ambiente de execução, a reanálise pela rede neural, tá? Então esse é de fato um exemplo de um sistema baseado no paradigma 3 aí que eu mostrei, tá? Bem, vamos continuar agora para ver a segunda parte do exemplo, que é ver o quanto é interessante usar ele para fazer análise de dados, tá? Ou sistemas como esse, né, podem ajudar na análise de dados. Eu peço para ele fazer uma limpeza dos dados e fazer um relatório do processo realizado, tá? Limpeza de dados é uma das etapas iniciais aí, né, de quando a gente está começando a explorar dados com data science, tá? Então o ChatGPT diz que ele vai fazer várias etapas, né? Verificar valores nulos, analisar se os tipos de dados estão corretos, verificar se existem outliers e tratar eles, analisar se as categorias, os dados categoriais estão corretos e normalizar se for necessário. Ele gera código, executa e já vê que não há valores nulos. Tá? E além disso, logo na sequência, ele verifica se os tipos de dados de cada coluna são apropriados. Tá? E ele diz que são apropriados, certo? Na análise que ele faz. E logo depois, ele gera código e executa para analisar a presença de outliers. O que são outliers? São valores discrepantes, né, da distribuição de dados para uma certa variável. E ele identifica, por exemplo, que no atributo pressão, né, tem um valor mínimo zero, que é um outlier. E além disso, ele identifica, né, usando o seu conhecimento de fundo, que não é plausível esse valor zero para a pressão, porque humanos vivos, né, possuem pressão diferente de zero, né, positiva. Tá? Então, e supondo que todos os pacientes lá daquele arquivo estão vivos, né, isso é um erro. Tá? Ele verifica a mesma coisa com colesterol também, né? Que tem seres humanos com colesterol zero aqui, que é um problema. Bom, aí ele identificou isso e ele diz que vai substituir, né? Que dá para substituir pela mediana, pela média, e ele vai substituir pela mediana, que é a abordagem realmente recomendada para esses casos. E é o que ele faz, né? Então ele vai lá, muda aquele arquivo, substituindo os outliers pelos valores de mediana das variáveis, né? Para deixar elas consistentes, né, e operáveis por algoritmos de aprendizado de máquina,
sem que isso danifique muito o resultado da predição, né? Porque valores muito discrepantes, principalmente se são errados, eles acabam tendo um impacto negativo na análise de dados. Bom, e aí ele faz um relatório de tudo que ele fez, né? Eu não vou me ater a isso, mas ele simplesmente descreve todo o processo. Tá? Depois eu peço para ele fazer uma análise exploratória dos dados e apresentar visualizações representativas dessa análise. Tá? E aqui ele comenta, né, o que ele recomenda fazer e o que ele vai fazer. Né? Então, analisar a distribuição de idade, sua relação com a doença cardíaca, mesma coisa para gênero, tipos de dor no peito, relação entre colesterol alto e a doença, influência da angina induzida, tá? Mas antes da gente prosseguir, né, o que está acontecendo aqui também, né? Porque eu estou continuando a conversa com o ChatGPT. Tá? Só que como é que essa conversa se dá, né? Porque a rede neural ela não guarda o contexto. Né? Para a rede neural, cada vez que a gente coloca o dado lá, faz as operações, sai um dado de saída e nenhuma informação do estado é guardada ali na rede neural. Tá? Pelo menos nas que a gente utiliza hoje em dia, né? Há pesquisas tentando utilizar a memória também para isso. Mas o fato é que não é isso que acontece, né? O que acontece aqui é que é mantido esse contexto num mecanismo externo de memória, tá? De trabalho, que é basicamente toda a conversa que a gente foi tendo nas últimas interações, elas são guardadas num grande texto. Aí a gente faz uma janela deslizante, né? Ou seja, guarda toda a última conversa até o limite, né, de tokens e descarta as partes iniciais da conversa lá do início. Né? É por isso, inclusive, que lá no começo, né, o ChatGPT, se a gente fazia conversas muito longas, ele ia esquecendo do que foi conversado lá no início, né? Porque a gente vai descartando essas informações do contexto. Tá, hoje em dia a gente usa umas abordagens espertas para lidar com isso também, mas ainda assim tem limitações. Tá? Bom, o que que ele fez depois disso? Ele gerou código, né, para fazer essas análises que ele propôs e me trouxe essas imagens que ele gerou no código. Tá, então aqui a gente consegue ver a distribuição de idade, né, e se tem ou não a doença cardíaca, a gente consegue ver que a incidência de doença cardíaca é prevalente aqui em idades mais avançadas, né, a partir dos 50 anos principalmente, tá, nesse pico aqui, basicamente. Em relação a gênero, né, a gente consegue ver que o gênero masculino, ele é muito propenso à doença cardíaca, né, comparado com o gênero feminino. Tá? A mesma coisa aqui, ó, os diversos tipos de dor no peito, ele identificou que esta dor no peito específica aqui, ela é muito relacionada à doença cardíaca. E da mesma forma, se a pessoa tem angina, né, induzida por exercício, a probabilidade de ela ter uma doença cardíaca é muito mais alta, né, do que quando a resposta é não. Tá? Quando a resposta é não, ainda existe a possibilidade, mas é muito mais alta aqui neste caso. Tá? Ótimo. Então é muito interessante, né? Ele fez todas essas análises para mim, né? Eu nem indiquei quais que eu gostaria de fazer. Ele simplesmente sugeriu e realizou isso por baixo dos panos para mim. Tá? E aqui ele meio que descreve basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Lá para finalizar, eu peço para ele construir modelos de aprendizado de máquina para prever a doença cardíaca a partir dos demais atributos e avaliar a performance deles, apresentando gráficos, é, tá, e avaliar a performance deles. Para essa avaliação, eu digo para ele separar os dados em um conjunto de treino e teste estratificado, tá? Que é uma abordagem convencional, simples de avaliar, né? Não é a mais sofisticada ou interessante, mas é uma bem simples para avaliar. Aí o que ele diz que vai fazer é o seguinte: preparar os dados, dividir os dados, construir os modelos, tá? E avaliar a performance dos modelos. Notem que quando ele diz construir os modelos, ele já recomenda esses três que ele vai utilizar, que é a regressão logística, árvore de decisão e random forest, que são abordagens bastante indicadas numa exploração inicial de dados tabulares, como esses que a gente está analisando aqui, tá? Claro, a gente usa modelos mais sofisticados também, mas esses, digamos, são os que a gente usa inicialmente, para ver como é que eles lidam com esse caso, né? Porque eles já podem ter performances muito boas em alguns casos. E depois disso vai avaliar a performance nessas medidas aqui, né? Acurácia, precisão, recall, F1 score e curvas ROC, né? Alk-ROC, na verdade. E bem, o que que ele faz? Então é começar preparando os dados. Então ele divide em conjunto de treino e conjunto de teste.
A gente vai treinar nesses dados aqui e avaliar a performance nesses dados aqui. Tá? Depois ele também vai mexer na codificação dos atributos categoriais, né, para transformar eles em valores numéricos. E ele faz o treinamento, gera o código e faz o treinamento em background, né, e depois me dá um relatório da performance dos modelos. Aí aqui a gente consegue ver que a Random Forest teve uma performance melhor que os demais. A regressão logística ficou perto, mas ainda assim um pouco pior, e a árvore de decisão foi a pior de todas. Tá? Random Forest realmente é uma abordagem bastante poderosa para dados tabulares. Tá? E lá no final ele faz um relatóriozinho dessas métricas que ele obteve. Certo, pessoal? Mas notem que é fantástico, né, o uso de abordagens assim para nos auxiliar nesse processo. Tá? A gente conseguiu ver aqui a abordagem ajudando a gente a atuar em todo o pipeline de processamento de dados. Né? Então, desde a limpeza, passando pela exploração, investigação, construção de modelos discriminativos, interpretação dos resultados e apresentação, inclusive com gráficos. Tá? Então, né, a inteligência humana mais IA generativa tende a acelerar bastante esse processo aqui. Tá? Lá no final, eu vou fazer uma discussão um pouco mais detida sobre isso, mas é interessante notar isso, né, que eu não descarto a inteligência humana no processo, não pretendo automatizar tudo isso, né, porque é importante ter um especialista acompanhando cada uma das etapas para ver se elas fazem sentido, né, porque a IA generativa tem algumas limitações que envolvem, inclusive, a inserção de erros ou alucinações, né, então é importante a gente ficar atento a isso nos processos. Mas o fato é que a gente consegue uma boa um auxiliar, né, bastante competente, em geral, para nos ajudar nesses processos. Bem, mas aqui eu mostrei basicamente, né, o ChatGPT como um exemplo de sistema que utiliza LLMs naquele terceiro paradigma, mas a ideia agora é discutir como é que a gente pode implementar um sistema desses, né, para atender às nossas necessidades. Porque hoje em dia existem LLMs abertos que a gente pode utilizar, né, e incorporar eles nas nossas aplicações. Então eu trouxe aqui para nós um caso de uso, de exemplo, né, só para a gente pensar em como é que poderia resolver eles com LLMs, tá? Lembrando que é um exemplo, né, a gente pode generalizar isso para outros casos, tá? Então vamos supor que a nossa empresa vende itens da cesta básica em todo o território nacional e que existem relatórios em linguagem natural gerados por empresas de pesquisa que indicam a quantidade de cada item que é consumido em cada estado no último mês. Tá? E a empresa está interessada em descobrir o quanto as vendas do item mais vendido por ela representam do total consumido, tá? Desse produto em cada estado, em termos percentuais. Então vamos ver como é que a gente pode incorporar LLMs aqui para nos ajudar a construir essa aplicação aqui. Então aqui tem um pipelinezinho, né, com esta cara, por exemplo, tá? Que a gente poderia utilizar para nos ajudar a realizar essa tarefa. Eu vou passar por ele em partes, né, para ficar mais fácil a nossa compreensão aqui. Tá? Então, como é que ficaria o início desse sistema? Que a gente tem a entrada, né? Que seria o quê, basicamente? O disparo de uma consulta do produto mais vendido pela empresa no último mês. Tipo, o usuário vai lá, indica qual é o tipo de consulta que ele quer fazer, ou clica num botão, e isso dispara algoritmos convencionais, né, que vão lá realizar uma consulta SQL em bancos de dados relacionais, né, por exemplo, e trazem qual é o produto mais vendido pela empresa, né, nesses dados processados aqui. Digamos que seja arroz nesse caso, tá? Poderia ser qualquer coisa aqui, vamos supor que seja arroz, tá? O que que a gente faz na sequência? A gente usa esse dado processado aqui para alimentar, né, a construção de um prompt que vai guiar o LLM a encontrar as informações que a gente quer em fontes externas de dados, tá? Que no nosso caso aqui são aqueles documentos daquelas empresas de pesquisa que eu mencionei, né? Então, para construir esse prompt, a gente precisa desses dados que vêm daqui, né, um template de prompt e das fontes externas de dados, que é onde supostamente está a resposta que a gente quer desse prompt aqui. Tá? O template de prompt, né, pessoal, é uma coisa que é construída, né, também é um artefato que é construído aqui, que é basicamente um padrãozinho de conversa, né, que a gente vai sempre utilizar o mesmo para instruir o LLM a fazer alguma coisa. Tá? Então, existem toda uma técnica de engenharia de prompt que dá para a gente utilizar para criar esse template aqui.
E o prompt desempenha um papel fundamental aqui, né? Porque ele que vai guiar o LLM a realizar a tarefa através de linguagem natural. Tá, e o template de prompt, ele tem trechos textuais fixos, né? E tem alguns placeholders que a gente substitui dinamicamente, né, para atender aquelas necessidades naquela execução específica do pipeline. Tá? Bom, quais são os elementos do prompt? Hoje em dia existem uma série de guias, né, que prevêem uma série de elementos no prompt, mas dois fundamentais são a pergunta, né, ou instrução, que vai dizer para o LLM o que que ele tem que fazer, e o contexto, né, que é a informação relevante para ele realizar a tarefa, tá? Que é geralmente nesse contexto que tem a resposta para a pergunta que a gente está querendo responder, tá? Bom, aqui tem um exemplo de template básico de prompt, né? Poderia ser o seguinte, ó, considere a informação de contexto a seguir, e aí aqui tem esse placeholder, né? Que é substituído pelo contexto dinamicamente. Aí, dado o contexto, responda a pergunta a seguir. Aí tem a pergunta e tem um placeholder para a pergunta aqui, que é substituída dinamicamente, né, por alguma pergunta relevante do usuário. E aqui na resposta, depois o LLM vai preencher, né, com a saída dele, tá? Bom, o que que pode ser colocado nesse contexto aí, pessoal? Várias coisas, né? Desde exemplos de como realizar a tarefa, tá? Até bases de documentos, né, aonde a gente supõe que a resposta esteja, tá? Que é exatamente o nosso caso aqui, né? A gente já sabe quais são os documentos que têm a resposta, a gente só não tem um algoritmo bom o suficiente para ir lá e procurar isso, né? E a gente vai usar o LLM para fazer isso, tá? Então, no nosso use case específico, né, um template poderia ter essa cara aqui, ó, tá? Então, considere a informação de contexto a seguir. E aí, aqui nesse placeholder, a gente teria todo o texto dos relatórios concatenados, né, para o LLM processar. Aí, dado o contexto, indique uma lista de estados brasileiros e a quantidade em quilogramas de tal item, né, vendido em cada estado. Esse tal item aqui é o placeholder que vai ser substituído por arroz, nesse nosso exemplo aqui, né? Tá? E lá no final também, como a segunda parte da instrução aqui, eu digo para ele apresentar o resultado indicando um estado por linha, seguido do valor que represente a quantidade vendida em quilogramas, tá? Para deixar a saída já estruturadinha para que eu consiga processar depois adequadamente, certo? Então, uma vez que a gente executa esse prompt, né, com LLM, dadas essas fontes externas de dados, ele vai gerar uma resposta em linguagem natural, que poderia ter essa cara aqui, né, pessoal? Tá? Então, é cada um dos estados por linha, com um espaço ou um tab aqui, né, seguido do, ahn, da quantidade de arroz que foi consumido lá no último mês naquele estado, certo? E notem que isso aqui é fácil de processar, né, pessoal? Porque a gente tem agora que realizar o parsing, né? Então, o parsing é a gente utilizar algoritmos convencionais para processar essa saída em linguagem natural, né, e extrair as informações de maneira estruturada, né, gerando dados estruturados que vão ser usados por algoritmos convencionais para gerar a resposta, né? No nosso caso aqui, a gente vai ter para cada estado o valor, né, que foi consumido lá. O que a gente faz aqui nos algoritmos convencionais é buscar o quanto a gente vendeu de arroz para cada um daqueles estados. E aí, como a gente já tem aqui o que foi consumido em cada estado, esses algoritmos convencionais calculam um percentual e depois exibem a resposta, tá? Então, basicamente, essa é uma maneira de incorporar LLMs aqui, mas notem que ele está sendo utilizado basicamente como um interpretador de texto e extrator de informações estruturadas, né? Ele não está sendo usado como um oráculo aqui, tá? Claro, seria legal ter um oráculo que sabe tudo? Seria, né? Mas a gente não tem isso atualmente, né? Não com a precisão que a gente gostaria. Então a gente está usando aqui o LLM de uma maneira segura, né? Fazendo com que ele atue só como interpretador de texto e extrator de informações, eliminando ou, quer dizer, reduzindo ou até eliminando a possibilidade de alucinações, tá? Ou imprecisões. Bem, tem outras maneiras de fazer pipelines, tá, pessoal? A gente pode também, né, como eu mencionei antes, ter modelos que foram treinados para sugerirem o uso de ferramentas ou APIs, dada uma instrução em um contexto, tá?
Então, a gente pode ter aqui no prompt também a descrição de funções ou APIs externas, dizendo o que que a função faz, quais são os parâmetros, quais são as saídas, tá? E o LLM gera aqui uma chamada de função adequada para realizar aquela tarefa. Então, a gente faz o parsing disso, executa essa função, né, ou faz a chamada da função na API externa, pega os resultados das chamadas e continua o processamento depois. Tá? Então, dá para fazer isso também atualmente. Né? Tem muitos modelos capazes de interpretar descrições de funções e sugerir chamadas de APIs. Mas notem que toda essa discussão que eu fiz, ela é muito baseada em LLMs, né? Só que IA generativa é uma coisa bem mais ampla do que isso, né? Hoje em dia existem modelos que são multimodais. O próprio ChatGPT é um modelo multimodal, tá? O que que é um modelo multimodal? Ele é capaz de lidar com informações que não são apenas textuais, mas também podem envolver dados em outras modalidades, né? Como imagens, vídeos, áudios, tá? E também capaz de gerar dados em outras modalidades, né? Texto, imagens, vídeos, áudio, etc. O ChatGPT atualmente consegue interpretar diretamente imagens e texto. Tá? A gente consegue colocar outras coisas nele? Consegue, tá? Só que se a gente colocar outros dados nele, ele não interpreta diretamente. Ele cria um algoritmo para analisar aquele dado, né? Depois da análise, que é feita com a chamada com a execução do algoritmo, ele processa aquelas respostas para gerar a resposta depois. Tá? Então, esses modelos podem oferecer interpretações mais ricas e contextualizadas, né? Integrando informações que estão não apenas em texto, mas também em imagens e vídeos, tá? Dá para fazer coisas bem mais sofisticadas com isso. Tá? E a gente também pode integrar esses modelos multimodais em pipelines, né? Por exemplo, a gente poderia ter uma aplicação que analisa vídeos, tá? Então, pode dar descrições do que fazer e passar vídeos no prompt, né? E nesse vídeo a IA identificar comportamentos, identificar objetos, né? Identificar pessoas, né? Coisas do tipo. Tá para fazer visual question answering, né? Responder perguntas visuais, né? Que dependem de informações visuais. E uma outra tendência interessante, pessoal, que tem se visto atualmente, é toda essa parte de agentic AI, né? Que é a construção de agentes de inteligência artificial baseados em LLMs. Né? A ideia de agentes em IA não é nova, ela é bem antiga, na verdade. Né? Se trabalha com isso há décadas. É a gente desenvolver pequenas entidades computacionais, né? Capazes de perceber seu ambiente, agir, né? De maneira autônoma e, eventualmente, interagir com outras unidades parecidas com essa, para resolver problemas de maneira colaborativa. Tá? Recentemente, essa ideia foi retomada e dentro de cada um desses agentes a gente usa um LLM como o cérebro deles. Tá? De modo que agora eles realmente conseguem conversar entre si para resolver problemas. Então a gente tem um verdadeiro brainstorming de LLMs para resolver problemas. Tá? E essa abordagem é bem interessante, tá? Um dos primeiros artigos que a gente viu que aplica essa abordagem é esse aqui, ó, né? Onde eles construíram um sistema multiagente para desenvolver, que era uma soft house, tá, para desenvolvimento de software, onde o usuário chegava com um pedido, tá, e esse pedido ele era analisado por agentes, e esses agentes conversando entre si, lá no final geravam o software que o usuário queria. Tá? Nesse artigo eles mostram como eles usaram isso para desenvolver um jogo. Né? Então o usuário chegava lá com uma descrição de um jogo que ele gostaria, né, de ter para um certo público, né, com certas propriedades, características. Ele tem o CEO da empresa, né, que recebe essa requisição, né, quer dizer, ele não recebe a requisição, o pessoal do comercial recebe a requisição, tem uma análise de requisitos, né, os engenheiros de software são mobilizados, que falam com os desenvolvedores, que começam a desenvolver código. Uma vez que essa parte está feita, então tem os testadores de código que testam o código, e lá no final tem um software pronto. Tá? Eles mostram lá, tem até um vídeo desse paper aqui, que é bem interessante. Eles mostram a criação de um joguinho lá no final usando $7, se não me engano, né, de chamadas da API do ChatGPT. Tá, e recentemente uma abordagem semelhante, né, esse ano foi feita para auxiliar cientistas, né, que também a gente tem uma série de agentes que conversam entre si para auxiliar o cientista em diversas etapas da pesquisa científica. Né? Então tem os que desenvolvem hipóteses, tem os que avaliam as hipóteses, né, e assim sucessivamente.
Certo? Bem, então só para finalizar, né, pessoal, o que eu tenho visto, qual é a minha visão assim sobre Gen AI na análise de dados? Bom, ela permite então uma análise de dados colaborativa e interativa, de uma maneira semelhante com o que está acontecendo com o desenvolvimento de código atualmente, né? Em código a gente tem essas ferramentas de Copilot. Para Data Science, tem surgido algumas ferramentas de Copilot semelhantes, né? Inclusive, semana passada ou retrasada, a Google lançou uma plataforma baseada no Gemini para análise de dados, né? Que o Gemini atua como um auxiliar aí no processo. E isso facilita a execução de tarefas repetitivas, né? Tá? Que são as que mais são propensas a erros, né? Porque o cara faz tanto aquilo que começa a parar de prestar atenção e acaba incorrendo em erros. E a IA pode atuar, né, como um colaborador que explicita alguns insights nessa análise que podem passar desapercebidos pelo ser humano. Tá? E isso permite que o analista humano foque em aspectos mais abstratos e criativos da análise. Tá? Eu gosto muito dessa parte, principalmente, né? Por quê? Porque eu gosto muito de programar, né, de ir lá e desenvolver meu código. Só que tem vezes que eu me pego numa situação em que eu tenho várias ideias que eu queria explorar. E para todas elas, o algoritmo já está meio pronto na minha cabeça. Só que eu tenho que sentar e escrever todo aquele código, né? E isso é uma tarefa que leva tempo. Então, se eu tiver alguém que consegue automatizar pelo menos algumas partes disso, né, e me permitir focar nessa parte mais abstrata, melhor, né? Porque é ali, nessa parte mais abstrata, que está o valor, no final das contas, disso tudo. Então, isso tem impactos na produtividade e também pode ter potencial de impactos positivos na qualidade dos resultados da análise. Aí a gente consegue, então, fazer uma análise mais rápida, com prototipação e teste de hipóteses, num ciclos mais velozes. Bom, e para o desenvolvimento de software, né, é sempre importante salientar que, em geral, a gente não usa ele como oráculo, né? A gente costuma usar ele da maneira que eu mostrei aqui, como interpretador de informações e instruções em linguagem natural, tá? E, e é importante, né, considerar sempre a inclusão de informação relevante para resolver a consulta no contexto, né, porque isso reduz as alucinações. Né? Se a gente garante que a gente tem a resposta para as nossas perguntas naquele contexto que a gente forneceu, né? Só que é difícil construir algoritmos para encontrar isso lá dentro, né? Em geral, os modelos são bons nisso. Eles encontram as informações ali dentro, se elas estão ali. Tá? E é um uso muito menos arriscado do modelo, né, do que usar ele como um oráculo. E uma outra coisa interessante, né, que eu acho legal, que está sendo utilizado, é essa questão dos LLMs sugerirem chamadas de função para resolver partes do problema. Tá? Por quê, né? Porque, como eu mencionei lá no início, os modelos em geral não são muito bons em tarefas em que algoritmos corriqueiros são muito bons, né, como cálculos matemáticos. Então, por que não, né? O LLM se dá conta de que tem uma função que faz isso, já pronta, chama essa função, a função é executada, traz os resultados, e ele pega esses resultados e incorpora na resposta, tá? É um uso muito mais sensato e racional dos recursos, tá? E tem toda essa parte de IA baseada em agentes, né? Que a gente pode construir sistemas baseados em agente que interagem entre si para resolver problemas. Tá? Uma outra tendência que eu vejo é utilizar LLMs como orquestradores de serviço nos núcleos do sistema, né? Então, ao invés do usuário ter que ficar sabendo como o sistema funciona e onde está todas as funcionalidades do sistema e ter que ficar operando botõezinhos e tal, o usuário pode chegar e dizer o que ele quer fazer, né? E com isso o LLM interpretar, chamar as funções adequadas que mostram as funcionalidades do sistema que o usuário quer, né? E vai construindo, né, a realização da tarefa com o usuário, tá? Sem que o usuário precise saber previamente como operar o sistema completo. E com isso a gente consegue construir interfaces conversacionais também para esses sistemas. Tá? E só para finalizar, então, quem tiver interesse nisso, né, eu recomendo que dê uma olhada em vários LLMs abertos de alta qualidade que vocês podem utilizar para construir pipelines. Claro, alguns deles ainda têm custos proibitivos de consumo de hardware, né? Então, alguns deles envolvem a gente ter algumas GPUs à disposição, né, e uma conta de luz não desprezível, tá? Mas é importante ter em mente, né, a possibilidade disso,
porque a gente continua avançando cientificamente nesses modelos, tá? E a gente tem tornado eles mais eficientes ao longo do tempo, né? Então, isso tende a tornar o custo, né, mais acessível para a gente poder utilizar essas tecnologias. E também, né, existe já uma ampla gama de frameworks para construção de pipelines, né, como LangChain, AutoGPT, DavyAgile, entre outros. Então, seria isso por hoje, pessoal. Agradeço a todos que prestigiaram minha fala hoje. Nesse QR Code o link para o meu perfil no LinkedIn. Então, fiquem à vontade para me adicionar lá. E obrigado.